Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo assunto. Vai começar os estudos da termoquímica. Bom, a termoquímica é a parte da química que estuda as trocas de energia sob a forma de calor que a gente tem envolvidas em reações químicas e também mudanças de estado físico. Quando a gente tem processos de troca de energia sob a forma de calor, a gente pode ter o chamado processo exotérmico e o processo endotérmico. Em um processo exotérmico, nós temos a liberação de calor. Então, genericamente, um processo exotérmico será um determinado reagente se convertendo em um produto e liberando calor. Então, o calor ele está após a seta reacional. Já o processo endotérmico é um processo onde ocorre absorção de calor. Então, genericamente, a gente tem um reagente A mais o calor, dando origem a um produto B. Então, no processo exotérmico, o calor está após a seta, pois ele é um produto da reação, e no processo endotérmico, o calor está antes da seta, pois ele é um fator necessário para a reação ocorrer. Quando a gente olha para essa imagem, onde nós temos um palito de fósforo queimando, o que a gente pode pensar? Nós temos aqui um processo de combustão, que pode ser representado de maneira simplificada como a madeira mais o gás oxigênio vai produzir gás carbônico mais água mais calor. E de onde vem essa energia ou esse calor? A resposta é simples. Quando a gente tem um processo reacional, seja uma combustão ou outro tipo de processo, a energia contida nos reagentes, ela foi liberada quando eles se transformaram nos produtos. Então, cada substância possui um certo conteúdo de energia dentro delas, e é o que a gente dá o nome de entalpia, ou a gente representa pela letra H maiúscula. Então, na prática, a gente tem uma variação de entalpia para uma reação, e é o que a gente consegue medir durante um processo. A medida da variação de entalpia, ela é feita utilizando calorímetros, que são aparelhos que conseguem medir o quanto você tem de energia liberada ou absorvida em um processo. E essa variação vai corresponder exatamente ao balanço de energia que nós temos durante um processo e em pressão constante. Então, o cálculo da variação de entalpia, ele pode ser dado pela seguinte expressão: ΔH, variação de entalpia, é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Ou ΔH é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Por quê? Porque tanto os produtos quanto os reagentes, eles possuem valores de energia associado a eles, aquelas substâncias. Então, se eu quero saber o valor da variação de entalpia, que é a energia total do processo, eu preciso fazer uma relação entre a energia dos produtos e a energia dos reagentes. Mas como que isso acontece? Bom, primeiro falando sobre os processos endotérmicos. Nos processos endotérmicos, nós temos a absorção de calor. Então, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, se a gente pegar um gráfico, nós teremos o valor da energia dos reagentes, que é a energia inicial, em um valor menor, e a energia dos produtos ou a energia final vai ser um valor maior. E essa diferença de energia é a energia absorvida no processo, ou seja, a entalpia do processo endotérmico. Então, lembrando que num processo endotérmico, nós temos um reagente mais calor, dando origem ao produto. Então, se a energia dos reagentes é menor do que a energia dos produtos, quando fizermos o cálculo, nós acharemos um valor de ΔH maior do que zero. Então, a minha reação pode ser representada também por A se convertendo em B com o valor de ΔH maior do que zero.
ou seja, com entalpia maior do que zero. Em um gráfico, a gente sempre vai ter a entalpia dos reagentes em um valor menor do que a entalpia dos produtos quando for um processo endotérmico. Se a gente for olhar uma representação de uma reação real, como por exemplo a reação N2 mais O2 mais calor, dando NO, o que a gente vai observar? N2 mais O2, que são os reagentes, estão num valor de energia mais baixo, e aí essa reação precisa absorver calor para chegar ao valor da energia do produto, que no caso dessa reação são os 2 mols de NO. Então, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos, portanto, o ΔH dessa reação será maior do que zero. Já os processos exotérmicos, eles ocorrem com liberação de calor, liberação de energia. Então, a energia dos reagentes é maior. Então, a gente vai partir de uma energia inicial dos reagentes num valor mais alto e quando a gente chega aos produtos, na energia final, a gente tem um valor menor. Então, essa diferença de energia é a energia liberada no processo. Então, processo exotérmico, temos um determinado reagente se convertendo em um produto B e liberando calor. Se a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, quando fizermos o cálculo da entalpia, a gente vai obter um ΔH menor do que zero. Então, gráfico de processo exotérmico, a energia dos reagentes sempre está mais alta do que a energia dos produtos, e o valor do ΔH é menor do que zero. Então, se a gente analisar uma reação real, como essa, carbono mais O2, dando CO2 mais calor, no gráfico, o carbono mais o gás oxigênio são os reagentes e têm energia mais alta. Já o CO2, que é o produto, tem energia mais baixa. Então, como a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos, a gente vai ter que liberar essa diferença de energia para que a reação ocorra, ou seja, teremos um ΔH menor do que zero. As mudanças de estado, elas também acontecem com variação de entalpia. Então, quando a gente tem o gelo se convertendo em água ou a água se convertendo em vapor de água, nós também temos valores de entalpia associadas a esses processos. Então, aqui a gente tem a variação de entalpia para transformar água sólida em água líquida, ou seja, para a fusão de 1 mol de água é necessário mais 7,3 kJ. Então, a gente tem que absorver calor. Da mesma maneira, para converter água líquida em água no estado gasoso, nós precisamos absorver mais 44 kJ de energia. Então, se a gente considerar todas as mudanças de estado físico da água, nós teremos, no sentido endotérmico, ou seja, sentido que absorve calor, a fusão tem um valor de mais 7,3 kJ de energia e a vaporização um valor de mais 44 kJ de energia. Já no sentido exotérmico, esses valores vão trocar de sinal. Por quê? Porque eu estou retornando. Então, para acontecer a liquefação ou a condensação, nós temos menos 44 kJ de energia, ou seja, vou ter que liberar essa quantidade de calor, e a solidificação, menos 7,3 kJ de energia. De maneira resumida, nós temos que, toda vez que a gente sai do sólido e vai no sentido do vapor, temos um processo endotérmico que absorve energia, e toda vez que a gente sai do vapor para o sentido sólido, temos um processo exotérmico, ou seja, liberamos energia. Como eu falei anteriormente, a gente tem valores de energia associados a cada substância. E a entalpia de formação é exatamente esse valor. É o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, por exemplo, a água. A entalpia de formação da água, ela vai partir do H2 e do O2, para a gente poder fazer
H2O, que é a fórmula química da água. Este valor da entalpia de formação da água é menos 286 kJ por mol. Outro exemplo, ácido sulfúrico. Eu parto de H2S e 2O2 para formar o H2SO4. A entalpia de formação de 1 mol de ácido sulfúrico é menos 813,8 kJ por mol. Todos esses valores são tabelados e valem para a pressão de 1 atm e temperatura de 20 graus Celsius. Todos esses valores são tabelados e valem sempre para o estado padrão, o que significa que se alterarmos a temperatura e a pressão do sistema, nós teremos valores diferentes de entalpia de formação. Uma outra coisa importante é que a entalpia de formação de substâncias simples, também no estado padrão, é sempre igual a zero. Então, entalpia de formação do H2 é zero, entalpia de formação do O2 é zero, entalpia de formação do ferro metálico é zero, tá certo? Então, nós não iremos precisar decorar valores de entalpia de formação. Mas a gente tem que tomar cuidado, pois esses valores podem ser representados em quilojoules por mol ou em quilocalorias por mol. Lembrando que uma caloria equivale a 4,18 joules ou uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules, que é a unidade mais utilizada para a determinação de entalpia. Uma outra entalpia importante é a entalpia de combustão, que é o calor liberado na combustão completa de 1 mol de uma substância no seu estado padrão. Por exemplo, o etanol, a sua entalpia de combustão equivale a menos 1.368 kJ por mol. Ou seja, quando eu queimar 1 mol de etanol, essa vai ser a energia que eu vou obter. A gasolina, que é o octano, a sua entalpia de combustão é de menos 5.471 kJ por mol. Ou seja, quando eu queimo 1 mol de gasolina, é essa energia que eu obtenho como resultado. Aqui nós temos o exemplo de um exercício resolvido. A equação de decomposição do mármore pode ser representada por CaCO3 dando CaO mais CO2, com ΔH de mais 177,5 kJ por mol. A partir das entalpias padrão de formação abaixo, calcule a entalpia de formação do mármore, que é o CaCO3. Então, ele deu para a gente a entalpia de formação do CaO e a entalpia de formação do CO2. E quer a entalpia de formação do mármore. Como a gente faz isso? Bom, olhando para a equação de decomposição do mármore, o que a gente tem? O mármore, que é o meu reagente, ele vai ter a sua entalpia. E o CaO e o CO2, que são os meus produtos, vão ter a entalpia dos produtos. Então, a gente pode aplicar a relação matemática, que a variação de entalpia é o somatório da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nós conhecemos a variação de entalpia. Ele disse para a gente que é mais 177,5. Então, a gente pode fazer a seguinte relação. ΔH é igual à entalpia do CaO mais a entalpia do CO2. Então, aqui nós temos os nossos produtos da reação, menos a entalpia do nosso reagente, que é o CaCO3. Substituindo os valores, a gente vai ter mais 177,5 vai ser igual à entalpia do CaO, que é menos 635,5, ele deu para a gente no enunciado, mais a entalpia do CO2, que é menos 394, que também foi dado no enunciado. Isso menos a variação de entalpia do nosso reagente, que é o CaCO3, que também é a nossa incógnita. Então, a gente vai ficar com mais 177,5, vai ser igual a menos 635,5 menos 394, menos a entalpia do CaCO3. Então,
A entalpia do CaCO3 vai ser o quê? Menos 1029,5, que é o somatório que dá deste pedaço aqui dentro do colchetes, menos 177,5, porque eu peguei o 177,5 e passei para o outro lado, então ele vai subtraindo. Ou seja, a entalpia do CaCO3 vai ser menos 1.207 kJ por mol. Este é o valor da entalpia do mármore. Mais um exemplo aqui. Veja a entalpia padrão de formação em kJ por mol e a 25 graus Celsius de algumas substâncias. Metano, que é o CH4, menos 74,8, CHCl3, menos 134,5, HCl, menos 92,3. Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação de entalpia do processo? E aí ele deu aqui a reação de cloração do metano. Então vamos lá. A gente separa a reação, nesse caso a gente não sabe qual é a variação de entalpia, a gente quer descobrir. E aí a gente tem o quê? ΔH é igual ao somatório da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Lembrando que produto está depois da seta e reagente está antes da seta. Então, o meu ΔH vai ser a entalpia dos produtos. Quem são os produtos? CHCl3, então eu tenho a entalpia dele aqui, mais a entalpia do HCl, só que eu tenho 3 HCls na minha equação. Então, tem que ser 3 vezes o valor do HCl. Isso menos, que é esse menos da fórmula que a gente tem. Isso menos, que é esse menos da fórmula aqui, a entalpia dos reagentes, que são o CH4, então o valor do CH4, mais 3 vezes o valor do Cl2. Então, 3 vezes o valor do Cl2. Se a gente substituir os valores dados pelo problema, nós vamos ficar com ΔH é igual entalpia do CHCl3 menos 134,5, entalpia do HCl menos 92,3, mas eu tenho que multiplicar por 3, menos entalpia do metano, que é menos 74,8, mais a entalpia do Cl2, que por ser uma substância simples, o seu valor de entalpia é zero, por isso que o problema não deu. E eu tenho que multiplicar por 3, porque eu tenho 3 Cl2 na minha fórmula. Então, fazendo a matemática aqui, a gente vai ficar com menos 134,5 mais menos 276,9, então é o valor de 3 vezes 92,3. Isso menos o que eu tenho depois para os reagentes, só que menos com menos dá mais. Então, mais 74,8, visto que 3 vezes 0 é 0. Então, o meu ΔH vai ser menos 411,4, então somei esses dois negativos aqui, mais 74,8, ou seja, o ΔH dessa reação é menos 336,6 kJ por mol. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!